filme Dor Faina Fluvial foi filmado por Manuel Oliveira entre 1929 e 31, de forma completamente artesanal, com muito poucos meios, um filme de produção rigorosamente pessoal, amadora, e, naturalmente, pela época, pelo contexto em Portugal e pela maneira como foi feito, foi apresentado como um filme mudo. Foi filmado, pensado e exibido como um filme mudo. Foi apresentado em 1931, num congresso internacional da crítica aqui em Lisboa, no Palácio Foz, no Salão Central, e é uma sessão célebre em que é suposto que o filme foi muito mal recebido por uma grande parte da assistência, mas foi notada a sua importância por alguns dos críticos presentes que, a partir daí, embora contra a opinião geral das pessoas que estavam na sessão, começaram a falar da sua importância e levaram a que, a pouco e pouco, circulasse a notícia da importância do filme. Na sequência disso, o António Lopes Ribeiro, uns anos depois, em 1934, quando estreou o seu filme feito em colaboração também com o Max Nosek, O Gado Bravo, propôs a Oliveira estrear comercialmente o filme. Entre 31 e 34, o filme em princípio não teria sido mais visto, ou teria sido muito pouco visto, e chegou aos ecrãs das salas, portanto, em 1934. Em 34, mesmo em Portugal, onde o sonoro foi implantado mais tardiamente que em alguns outros países, já se tinha generalizado o cinema sonoro e não fazia, portanto, sentido exibir o filme em mudo. E, como aconteceu com imensos filmes dessa altura, foi, portanto, encomendada uma banda sonora para a qual Lopes Ribeiro convidou o maestro Luís de Freitas Branco, que compôs especialmente uma música para o filme, e foi com essa música que o filme foi estreado, portanto, em 34. Entre 34 e muitas décadas depois, até aos anos 90, até o princípio dos anos 90, o filme foi, portanto, só visto através dessa versão, que, entretanto, correspondia à versão sonora projetada nas salas comerciais em 34. Ou seja, tanto quanto sabemos, a cópia original ter-se-á perdido. O negativo do filme foi recuperado e fez parte da coleção inicial da Cinemateca, coleção feita desde bastante cedo, a partir dos anos 30, no CNI, pelo fundador da Cinemateca, Manuel Félix Ribeiro, o Dr. Manuel Félix Ribeiro, e, como disse, embora o negativo fosse conservado, só se viam cópias, durante essas dezenas de anos, só se viram cópias que a Cinemateca exibiu com alguma regularidade, correspondentes à versão sonora 34 com música de Luís Freitas Branco. Nos anos 60, temos a informação de que Manuel Oliveira pediu a Félix Ribeiro o negativo para tentar, em França, conseguir novas cópias do filme, mas o negativo era, obviamente, em nitrato de celulose, como todos os negativos, enfim, todos os materiais de cinema profissional, enfim, de cinema 35mm, comumente usados até os anos 50, e nesses anos não foi fácil, ou não foi possível mesmo, duplicar esse negativo, que entretanto estava encolhido e precisava de uma tecnologia especial que na altura Manuel Oliveira não encontrou em França. Estava-se numa fase de transição dos arquivos em que o restauro de filmes de nitrato, embora fosse feito comumente, não era ainda beneficiador de tecnologias especializadas que vieram depois a ser aperfeiçoadas e que faziam com que, em alguns casos, não fosse fácil ou mesmo possível, como disse, recuperar os negativos originais. O negativo acabou por ficar em França, perdemos-lhe o rastro dele, provavelmente ficou num laboratório, e só nos anos 80, quando a Cinemateca estava a reativar muito o lado de conservação e restauro e procurava incessantemente filmes perdidos ou filmes que seria preciso recuperar, restaurar nas suas versões originais, em contacto com a Cinemateca Francesa, tivemos a boa notícia de que o negativo tinha ido parar à Cinemateca Francesa e, portanto, estava disponível para voltar para Portugal.
Conseguiu-se fazer isso mesmo na viragem dos anos 80 para 90 e, nessa altura, no contexto de vários restauros que a Cinemateca fez em colaboração com outras cinematecas, neste caso, concretamente, com o National Film Archive em Londres, parte de arquivo do British Film Institute, conseguiu-se então fazer um restauro do filme a partir do negativo original. Ou seja, concretamente em 1992, pela primeira vez desde os anos 30, o filme foi exibido naquilo que terá sido o mais próximo que era possível fazer, nessa altura, da versão original. Ou seja, concretamente, duplicou-se a partir do negativo, recuperando um aspecto fundamental que, por causa da junção da música em 34, tinha sido adulterado. O que aconteceu na mudança do mudo para o sonoro foi que o formato original das cópias em 35mm, mas o formato tradicional do mudo não era exatamente compatível com a possibilidade de colocar a banda sonora. Quando se passou no início dos anos 30 do mudo para o sonoro, generalizadamente no mundo ocidental, os filmes passaram a ser filmados e reproduzidos com um formato ligeiramente diferente. A proporção de imagem alterou-se ligeiramente e a imagem, dentro da mesma largura standard da película, a imagem passava a ter que ser mais pequena para deixar algum espaço para, ao lado das perfurações, incluir a banda sonora ótica, como eram todas as bandas sonoras dos filmes nessa altura. Quando se usava um negativo feito em mudo para copiar de forma a produzir uma cópia com banda sonora, o que se fez, em muitos casos, não foi só neste caso, fez-se generalizadamente nessa altura, foi colocar a banda sonora sobre aquilo que no negativo era uma parte da imagem. Ou seja, as cópias que foram vistas a partir de 34 adulteravam o enquadramento original, no sentido em que passava a ser uma parte da imagem estava tapada pela banda sonora. Ela existia no negativo, mas não existia na cópia para dar espaço à banda sonora. Num filme como o Douro, que é um filme que, apesar dessas condições artesanais, é um filme genialmente enquadrado, onde o enquadramento é fundamental, para além dos aspectos cruciais da montagem, esse corte numa parte do enquadramento desequilibrava profundamente a imagem. E, embora isso fosse sensível, a verdade é que durante 60 anos, praticamente quase 60 anos, o filme foi visto na Cinemateca apenas, só era possível ver nessa versão com o corte da imagem. Foi, portanto, em 1992, quando se teve acesso outra vez ao negativo original e agora a técnicas de duplicação que permitiram duplicar o nitrato original, foi agora que foi possível devolver ao público, em versão restaurada, o enquadramento original do filme. Esse foi, portanto, um dos aspectos cruciais do restauro de 92, devolver o enquadramento total e, portanto, voltar a perceber como é que realmente Manuel Oliveira tinha enquadrado. Mas há um outro aspecto desta história que tem a ver com a música. A música feita por Luís Freitas Branco em 1934 era uma música interessante, mas de uma raiz folclorizante, de influências folclóricas que Manuel Oliveira disse durante muitos anos que não correspondia exatamente ao espírito do filme. Ou seja, embora correspondesse, de um certo ponto de vista, ao espírito da época no que respeita à composição musical em Portugal, não estava, segundo Oliveira, em fase com o próprio espírito vanguardista do Douro, que, num daqueles mistérios de toda a obra do realizador, antecipava, por um lado, corporizava o espírito modernista das vanguardas dos anos 20 e antecipava mesmo aspectos do cinema a vir. Ou seja, era um filme que estava na fronteira e era um filme que, embora, como disse, grande parte do público da estreia não o tivesse compreendido, era um filme que, a pouco e pouco, e hoje, sem dúvida, de uma forma consensual, passou a ser visto como uma das grandes obras da vanguarda de cinema europeia dessa altura. Ou seja, é um filme que, nomeadamente em anos mais recentes, foi sempre
mostrado internacionalmente com referências à tradição das sinfonias urbanas, que de facto, mesmo até diretamente, Oliveira tinha sempre evocado, dizendo que uma das inspirações principais para o filme tinha sido o célebre filme de Walter Ruttmann, de 1927, Berlim, Sinfonia de uma Capital, considerado, embora não o único feito na mesma altura, a ideia surgiu ao mesmo tempo em vários lugares, considerado uma matriz dessas sinfonias urbanas que, por sua vez, são um conjunto muito importante para perceber as vanguardas do final dos anos 20, uma altura em que o cinema estava, digamos, numa espécie de auge de formalismo, ao mesmo tempo que antecipava já uma tendência realista que viria a desenvolver-se depois. Filmes fronteira, portanto. Quando, em 1992, a Cinemateca restaurou, com o enquadramento original, o filme que apresentou ao público como filme mudo, como ele tinha sido feito inicialmente, Manuel Oliveira chamou-nos a atenção para dois aspectos. Um, que era o facto de, segundo ele, quando o filme foi estreado em 1934, para além da junção da música, terem sido feitas algumas pequenas alterações de montagem que António Lopes Ribeiro teria introduzido sobre a montagem inicial. Ou seja, em rigor, a própria imagem do filme na versão de 34 já não correspondia à versão inicial que Oliveira tinha montado. Esse era um aspecto. O segundo aspecto era que Manuel Oliveira achava de facto interessante tentar obter uma música para o filme, mas tendo ficado sempre insatisfeito com o resultado da música de 34, animou-se com o propósito de vir a fazer uma nova versão sonora com outra música. Ou seja, 60 anos depois de ter feito o filme, Manuel Oliveira, vendo o restauro da obra muda, pensou que seria interessante tentar fazer com o som aquilo que, na verdade, não correspondia ao espírito da versão musical 34. E, por sua iniciativa, num gesto inédito na história do cinema, só possível pela grande longevidade da sua própria obra, ele resolveu fazer uma nova versão do filme, desta vez uma nova versão de autor, por sua iniciativa e sob seu controle direto, uma nova versão do filme em que, por um lado, tentava corrigir essas pequenas alterações que teriam sido feitas em 34, ou seja, retomando o espírito da montagem inicial, e, por outro lado, juntaria agora uma música segundo um espírito mais consentâneo com a ideia vanguardista da época. E fê-lo numa versão que veio a ser exibida pela primeira vez já em 1996, que a Cinemateca fez estrear em 96, no ano em que, aliás, se comemoravam 100 anos sobre as primeiras projeções de cinema português, da Aurélia da Paz dos Reis, e fê-lo, portanto, utilizando uma nova música, a música, neste caso, de um compositor fundamental, um compositor português fundamental contemporâneo, Emanuel Nunes, usando peças musicais, uma peça musical, Litanie du Feu et de la Mer, que ele pensava ser interessante e mais consentâneo, como disse, com o espírito da época, o espírito vanguardista com que tinha feito o filme. E, portanto, nasce assim esta nova versão do filme, que chamamos normalmente a versão Emanuel Nunes, em que Manuel Oliveira, como eu disse, corrige ao mesmo tempo alguns aspectos da montagem original, ou seja, tenta retomar aquilo que foi a montagem original, de uma montagem de materiais hoje perdidos, e ao mesmo tempo tenta uma nova associação musical com uma música completamente diferente. Sobre a questão musical, é importante chamar a atenção para o facto de estes filmes das vanguardas do final dos anos 20, e em particular das sinfonias urbanas, e o termo sinfonia urbana já diz muito sobre isso, serem filmes que foram feitos e pensados como filmes mudos, ou seja, filmes que tinham, embora sendo mudos, e precisamente porque eram mudos, procuravam, através da montagem sobretudo, uma sugestão musical muito forte.
a montagem, o ritmo, os choques dos vários ritmos do filme e as sugestões sonoras, musicais, eram importantes neste cinema, justamente numa altura em que se sabia que eles iam ser vistos sem música, mas em que se procurava que o espectador imaginasse sensações musicais. Ao juntar-se música a estes filmes, nestas cópias, no princípio do sonoro, como aconteceu em 1934 com este filme, estava-se a correr de facto um risco. Era muito difícil, talvez nunca tenha sido tão difícil, juntar música a filmes como estes, que tinham sido pensados como filmes que eles próprios, no silêncio, faziam sugestões musicais. Ou seja, corria-se o risco, pura e simplesmente, de anular as sugestões do próprio filme, corria-se o risco de, no mínimo, ser redundante em relação a elas e, com isso, enfraquecer uma das partes fundamentais do impacto do filme. Oliveira sempre considerou que isso tinha acontecido com a música de Luís Freitas Branco e, ao juntar a música de Emanuel Nunes, tentou um efeito completamente diferente. E é, de facto, uma experiência talvez única nos restauros de filmes desta época, em anos mais recentes, e extremamente interessante, porque ao juntar a música de Emanuel Nunes, ele marca a diferença, sobretudo em dois aspectos. Primeiro, contrariamente ao espírito da música inicial e contrariamente a uma certa expectativa dos espectadores, é uma música extremamente contida e silenciosa, ou seja, há muito silêncio nesta música e só isso já é uma novidade em relação à tendência mais habitual da colocação da música nestes filmes. O segundo aspecto é que, sendo uma música de notas muitas vezes soltas, quase isoladas, ou de pequenos acordes isolados, antecedidos ou sucedidos por silêncio, ao contrário do que se esperaria, esses acordes, esses sons, essas notas, não caem como que procurando um sincronismo absoluto com os momentos de transição na imagem. Ou seja, muitas vezes é exatamente o contrário. Se virmos isto ao detalhe, reparamos que a conjugação desta música com esta imagem foi estudada por Oliveira, procurando não justamente acentuar os momentos mais intensos da montagem ou mais fortes na mudança dos planos, ou no conteúdo dos planos, no movimento dos objetos, etc. Mas, pelo contrário, os pontos fortes da música muitas vezes estão em ligeiro contraponto, ou muito grande contraponto, com a imagem. Em muitos momentos a imagem acelera e a música responde pelo silêncio, ou os pontos em que caem as notas caem ligeiramente antes ou depois de transições importantes na imagem. Isto parece-me extremamente interessante porque traz à memória justamente aquilo que foi, na transição do mudo para o sonoro, uma das posições mais, na altura, mais interessantes, defendidas por grandes realizadores da época. Estou a pensar em particular na célebre vanguarda russa, soviética, do final dos anos 20 e no celebérrimo manifesto acerca do cinema sonoro feito por Eisenstein, Pudovkin e Alexandrov em 1929, como disse, em que esses vanguardistas russos pugnavam por aquilo que chamavam um cinema assíncrono, ou seja, eles diziam venha aí o som, é bom que o som seja acrescentado à imagem, mas o som não deve repetir aquilo que a imagem diz, o som deve ser usado em contraponto com a imagem e, se for necessário, em assincronismo com a imagem. Esse intervalo entre a imagem e o som torna-se mais forte, mais intensificador do sentido global do filme do que se usarmos a imagem, como grandemente foi feito no princípio do sonoro, em correntes mais comerciais, para repetir ou acrescentar apenas sentido à imagem. E não sabemos exatamente, mas de algum modo evocando este espírito vanguardista do final dos anos 20, do momento mesmo da transição entre o mudo e o sonoro, Oliveira, de algum modo, com esta banda sonora, aproxima-se outra vez do que foi a própria época, se não na letra, pelo menos no espírito. Ou seja, esta versão exibida em 96 é uma versão única
que certamente não poderia ser feita, até porque a música não é desse período, não poderia ser feita na altura, mas corresponde a uma espécie de evocação modernista de uma nova atitude modernista agora colocada nos tempos presentes. E é, portanto, uma versão que consideramos, penso que é extremamente original e, ao mesmo tempo, que nos ajuda a perceber um bocadinho o que é que foi o próprio período em que o filme foi feito.